Galera, então, como vocês podem ver aí no vídeo, a gente vai falar de comparação. Comparação de números inteiros, beleza? Então, a gente vai fazer uma comparação, ou seja, a gente sempre vai verificar o que é o maior, o que é o menor, onde ele se encontra na reta numérica, e o mais importante, a gente está falando dos números inteiros, e eu não posso me confundir isso, porque até então a gente vem estudando os números dos naturais, beleza? Só para relembrar, o conjunto dos naturais eram 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando o conjunto dos inteiros apareceu o conjunto inverso, né? O conjunto oposto a esse cara para direita. Apareceu o conjunto do -1, -2, -3, -4 e assim por diante, beleza? Usando a nossa régua aqui como auxílio, vamos fazer aqui então uma reta, ok? Uma reta que vai ser a nossa reta numérica. E aí, a gente vai afirmar o seguinte: dado dois números inteiros quaisquer o menor deles será o que estiver à esquerda do outro na reta numérica. Então, preste atenção no que a gente acabou de escrever, né? Um pouquinho maior, deixa eu fazer aqui uma caixinha aqui para a gente destacar bem esse cara e a gente não perder ele de vista, porque isso que a gente vai carregar. Então, dado dois números inteiros quaisquer, tá? Dois números inteiros quaisquer, o menor deles, se a gente então estiver procurando o menor, será o que tiver à esquerda, beleza? Do outro, na reta numérica. Então, é importante que ele esteja na reta, que a gente esteja analisando a reta numérica, beleza? Então, vamos supor que essa aqui seja a nossa reta numérica e eu venho aqui e eu coloco um 0, por exemplo. Então, se eu falo para vocês, né, que eu peço para você comparar entre o -6, que por exemplo pode estar por aqui, e o -2, que pode estar por aqui, a gente vai afirmar que o menor número é aquele que está mais à esquerda na reta numérica. Então, quanto mais para lá, né, menor vai ser o nosso número. Então,
se eu falo para você, compare entre o 6 e o menos 2, né? Utilizando o sinal, você vai ter que colocar aqui, ó, menor que o menos 6, é menor que menos 2. E aí vem, né, algo para a gente relembrar também. O nosso símbolo de mais e de menos. Que a gente não pode dar mais esse mole, beleza? A gente não pode mais errar esse cara, esse símbolo, para esse símbolo. E a gente já falou algumas vezes, alguns macetes. O macetezinho é, esse aqui não tá indo de um ponto para 2 pontos. Não tá indo de um ponto para 2, então esse tá indo do menor pro maior. Então esse cara aqui é do menor para o maior, beleza? Enquanto esse aqui, olha, repara, ele tá indo de 2 pontos para 1 ponto. Olha só, eu tenho 2 pontos que tá indo para 1 ponto só. Logo, esse cara é do maior para o menor. Então, invadir aqui nosso outro espaço para a gente relembrar isso, tá? Então, se eu pego aqui, então, falo para você comparar entre o 3 e o 2, os dois positivos. Então, vem aqui, o 2 deve estar por aqui, né? E o 3 deve estar por aqui. Então, o menor vai ser quem tiver mais à esquerda. Logo, o 2, ele é menor do que o 3. Quando eu vou colocar minha resposta aqui, então, eu vou procurar, né? Quem está indo do menor para o maior. Então, esse cara aqui é o maior, está indo para o menor. Maior para o menor, eu uso os 2 pontinhos, seguindo para 1 ponto, né? Outra coisa que a gente também sempre gosta de lembrar, né? Sempre gosta de afirmar, é quando a gente fala, né, de contas, quando a sua conta, né, tá negativa. Então pensa o seguinte, vamos supor que você esteja devendo aí um salgado para tia, né? Ou seja, você está devendo aí um salgado, R$ 5 aí para tia da cantina. Se você quer chegar lá e comer mais um salgado, ou seja, você vai gastar mais R$ 5, significa que você vai estar aí com menos 5, né? Além dos 5 que você já estava devendo. Então, vamos supor aqui no nosso exemplo do salgado. No nosso exemplo do salgado, você já estava devendo 5 conto. E depois você foi lá e comeu mais 5 conto. Ou seja, você passou a dever R$ 10 à tia do salgado. Ou seja, você está devendo mais do que você estava devendo antes. Então, quanto mais negativo você fica, menor fica o seu número. Beleza? Outra coisa bem legal que a gente pode falar também aqui é sobre os números simétricos, tá bom? Os números simétricos. Números simétricos é quando a gente analisa, né, o valor absoluto. Por exemplo, o menos 5, ele é simétrico ao 5. Porque quando a gente fala de valor absoluto, ou seja, quando eu não olho o sinal, eu olho somente o valor, eu só vejo o 5, né? Ou se você quiser, a gente pode falar que em módulo, tá? O menos 5, ele é igual ao 5. Por isso, né, que eu posso afirmar que eles são números simétricos. Se eu estiver, por exemplo, falando mais 2, então o número simétrico ao mais 2 é o menos 2, tá? Menos 2 é um número simétrico ou
oposto ao meu mais 2. Porque se eu falar em módulo, se eu pego o módulo de mais 2, eu sei que é igual ao módulo de menos 2. E o módulo nada é do que os... Quando eu estou olhando aqui de novo para minha reta numérica, então eu tenho 0. E eu penso o seguinte, eu ando um bloco para cá, eu ando um bloco para cá. Então repara que aqui eu andei 2 bloquinhos. Se eu andar 2 bloquinhos para a esquerda, né? Como se fosse, em vez de andar para a direita, andar para a esquerda, eu não vou ter andado mais ou menos. Eu continuei andando 2 blocos. Só que dessa vez eu andei 2 blocos para o outro lado, para o sentido contrário. Então, quando a gente fala de módulo, a gente está falando de espaços, tá vendo? Eu estou falando de tamanho. O mesmo tamanho para cá é igual ao tamanho para lá. Por isso que a gente pode falar dessa simetria entre o 2 e o menos 2. Que aí a gente dá essa lembrada rápida, tá? De módulo. Valeu? Mas isso aqui foi mais um lembrete. Porque isso aqui a gente já sabe. Valeu então, galera. Até o próximo vídeo. Se você tem uma maneira aí diferente de pensar dos módulos, né? Ou você tem uma maneira diferente aí de como você vê os números simétricos em relação à reta, ou esse carinha aqui te ajudou, deixa aí no comentário para eu saber. Valeu, galera. Fui.